Bom, Bom, vamos lá então. Oh, só te desculpa. apresentar rapidinho, Moacir. Obrigado aí pela disponibilidade. Moacir e o Renzo aí, da Python Pro, estão fazendo os lançamentos cabulosos aí. E obrigado aí pelo tempo. E manda bala, meu velho. Tamo junto. Boa, show de bola. Obrigado pela oportunidade, Guedes. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui hoje, né? O objetivo é bater um papo e compartilhar o que que a gente veio fazendo, né? O que que a gente foi acertando ao longo do caminho, o que a gente foi errando, principalmente ao longo do caminho, né? Nessa escalada rumo aos 6 dígitos de investimento, né? Uma breve introdução minha. Eu sou sócio e CMO aqui da Python Pro. Eu sou responsável por toda a área de marketing comercial, colocar o cliente na mão do Renzo, colocar o aluno na mão do Renzo. É o meu objetivo aqui, é a minha função aqui na Python Pro. E ao longo dos últimos 2 anos, a gente já faturou mais de 1,5 milhão só com um lançamento e já investiu mais de 500 mil para poder faturar esse 1,5 milhão. E nos últimos 2 lançamentos a gente cresceu assim bastante, praticamente dobrando o faturamento em cada um desses lançamentos. E a projeção para o próximo lançamento é dobrar de novo, né? Então a gente conseguiu já dobrar nos últimos 2, a gente pretende dobrar no próximo. E o que eu acredito que foi essencial para a gente conseguir ter essa segurança de dobrar investimento e dobrar faturamento foram os processos, as métricas e as análises que a gente foi mapeando ao longo do caminho, que permitiu essa escalada, né? Então, é isso que eu pretendo compartilhar aqui um pouco com vocês hoje, tá? Antes da gente discutir sobre escala, né? É importante citar que a gente precisa de algumas premissas para escalar, né? Então, qual que é o fundamento da escala? O fundamento da escala é o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, a gente sempre teve uma preocupação aqui na Python Pro de, desde sempre, buscar medir tudo o que fosse, o que a gente sentisse que fosse importante, né? A gente media, a gente não soube durante muito tempo analisar essas métricas, mas eu acho que a decisão de coletar e medir logo no D0 ela foi muito acertada, porque ela permitiu a gente olhar para trás e poder fazer análises e poder elaborar hipóteses, né, em cima disso, e para poder crescer. Mas antes da gente começar a escalar, né, antes da gente partir desse fundamento, a gente precisa ter certeza que o nosso lançamento, que a nossa oferta, ela está validada, né? Então, primeiro de tudo, você precisa responder a seguinte pergunta: quantos lançamentos você já fez? Na nossa análise, é no mínimo 2. Por que no mínimo 2? Porque você vai ter base de comparação de um para o outro, né? A pessoa que geralmente lança a primeira vez, muito provavelmente ela tem uma demanda reprimida, muito provavelmente a oferta ainda não está validada, você não tem dado do seu cliente para poder entender o que o seu cliente quer comprar de você, né? Então a gente acredita que no mínimo 2. No nosso caso, Renzo, foram 5, né? Até acertar 5, 6, eu acho. Tá mutado. Perdão, acho que foi, né? E aí acho que até depois do papo com o Taioba, com várias mentorias, entre delas Sim. o Taioba, que a gente fez para validar, acho que foi aquele L6 teste, que a gente fez ele Isso. pequenininho e ali a gente acertou a mão. Exatamente. Então foi no sexto que a gente acredita que acertou a mão na oferta, né? Exatamente. Aí, e inclusive foi a partir do sexto que a gente começou a crescer. A gente andava meio de lado, né, até o sexto. A partir do sétimo, a gente fez um lançamento de teste, na verdade, com público frio, sugestão do Taioba, depois de uma mentoria. Números bons, aí fomos para o 7, já crescemos um pouquinho, e aí foi só dobrando depois. A gente está hoje, a gente fez o 9, vai fazer o 10º agora em março. Então, na minha opinião, no mínimo 2, geralmente mais que 2, porque como o ciclo de. A gente só faz 5 lançamentos por ano, né? Aqui na Python Pro. Então a gente tem poucas chances, né? Não tantas chances como num perpétuo, por exemplo, que você pode mudar toda semana.
a gente tem pouca chance de testar novas hipóteses, né? Então a gente vai fazendo poucas alterações por vez. Então acredito que sempre mais de dois é o ideal, né? Você precisa entender se a sua oferta está validada. Então, como que você entende isso? A sua taxa de conversão ela se manteve, principalmente olhando o público frio. É legal você conseguir metrificar o público quente e o público frio e olhar a taxa de conversão do público frio, porque a escala de um lançamento ela mora no público frio, né? Ela não mora no público quente. O próprio processo de lançamento vai aquecendo o público, né? A gente tem clientes que participaram de 3, 4 lançamentos antes de comprar da gente, mas é importante você entender se a taxa de conversão do público frio se manteve, para você poder ter um pouco mais de segurança de falar assim, opa, a minha oferta ela está minimamente validada. E você também tem que olhar as métricas meio, se elas se mantiveram, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas métricas meio, né? Mas é basicamente tudo que vem antes da conversão, antes da venda, a gente pode considerar métricas meio, né? E se as suas métricas estão validadas, né? Eu falei aqui de métricas, na verdade, as principais métricas, eu acabei atravessando aqui, as principais métricas são métricas de venda, então conversão é uma delas, margem de contribuição é outra, ROAS é outra, então métricas que estão estorno é outra, métricas que estão atreladas à venda, principalmente. E as métricas meio de funil, que são visualizações no CPL, custo por lead, essas métricas que vêm antes, nas etapas anteriores à venda, né? Beleza, essas são as premissas para escalar. Antes da gente começar a escalar, a gente precisa começar a arrumar a casa, né? Qual que é o nosso conceito de escala aqui, né? A gente sempre olha métricas importantes e a gente entende como que a gente consegue aumentar essas métricas, né? Traçar metas para essas métricas. Antes da gente definir qual que é a métrica importante, a gente tem que entender quais são as métricas que você não deve perseguir. Na minha opinião, você não deve perseguir conversão. Na minha opinião, você não deve perseguir ROAS. E na minha opinião, você não deve perseguir faturamento. Por que eu acho que você não deve perseguir essas métricas? Porque essas métricas, tirando faturamento, né, mas essas métricas, principalmente conversão e ROAS, que é muito falado no mercado, elas são métricas elas são taxas, né? Elas são comparativos. E quando você está falando de uma taxa de conversão, você vai olhar no Instagram do fulano que ele falou no stories dele que a taxa dele é de 1%, e essa é uma taxa boa. Aí você fala, tá, ok, a sua taxa é de 1%, mas o seu público é frio, o seu público é quente, seu ticket é alto, seu ticket é baixo, qual o tamanho da sua lista, qual a escala. Então, quando a gente está falando de métricas de comparação, só faz sentido num primeiro momento, você comparar a sua métrica de conversão de hoje com a sua métrica de conversão de ontem. E quando a gente está falando de escala, para iniciar essa escala, você ainda não tem esse dado muito bem definido, né? A conversão, conforme a gente vai escalando, ela tende a cair. Principalmente porque a gente vai colocando o público mais frio na base, né? Um público mais frio, um público com menos consciência, então a conversão tende a cair. O ROAS é a mesma coisa. O faturamento, por que eu acredito que a gente não deve olhar para faturamento? Porque o faturamento, você pode ter um faturamento alto com estorno alto, você pode ter um faturamento alto com ROAS negativo, por exemplo. Então, faturamento é uma métrica de vaidade. Se você começa a olhar ela como métrica principal, ela deve ser uma das suas métricas meio, né? Então, na minha opinião, qual que é a métrica que você deve perseguir? É a margem de contribuição líquida. O que é a margem de contribuição líquida? É a receita do seu faturamento, a receita do seu lançamento, menos todos os outros custos. E aí, o que entra nesses todos os outros custos? Entra custo de marketing, custo de mídia, entra custo de fornecedor, então o filmmaker para fazer o criativo, o designer para editar a página, toda essa galera, se não for a equipe fixa da empresa, ela entra como custo. Ligação, SMS, qualquer outro tipo de disparo, recuperação de vendas, tudo isso é custo. E aí você tem que tirar todo esse custo e depois, no fim do dia, você vai olhar e falar assim, quanto que sobrou
da minha operação, quanto que sobrou dessa campanha, né? O lançamento é uma campanha, dessa campanha de vendas, quanto que sobrou de lucro para a empresa? Isso é o mais importante, por quê? Porque no fim do dia, o que importa para a empresa, para o empreendedor, é o dinheiro que fica no bolso, entendeu? As outras métricas, elas são importantes, mas elas tendem a se tornar métricas de vaidade. Como eu falei, você bota um faturamento de 1 milhão, você fala, porra, fiz o meu 7 em 7, fiz o meu 7 em 1. Só que você gastou 900 mil de mídia, o seu lançamento está dando negativo. O imposto já deixa a sua operação negativo, você entendeu? E a não ser que você não tenha uma estratégia para que você rode uma campanha no negativo, pode ser que faça sentido, né, rodar no negativo, mas se você não tiver essa estratégia muito bem traçada, você vai estar perdendo dinheiro. E aí você vai estar trabalhando um custo de oportunidade muito grande para perder dinheiro no fim do dia. Então, na minha opinião, a principal métrica que você tem que perseguir é a margem de contribuição líquida, tá? Depois disso, aqui na Python Pro, a gente define meta para margem de contribuição líquida e essa é a meta geral do lançamento. A gente define metas para outras etapas, mas essas metas para essas outras etapas, elas servem só de gordura para a gente conseguir chegar na margem de contribuição líquida com uma relativa folga, né? Eu vou falar mais disso mais à frente. Depois da principal métrica, a gente tem as outras etapas do funil e cada etapa desse funil ela tem uma métrica mais importante, né? Então, na nossa opinião, quais são as métricas mais importantes que você tem que perseguir em cada etapa do funil? Na venda, é a margem de contribuição líquida, de novo. Na antecipação da venda, é a quantidade de pessoas dentro do grupo de super interessado. Então, o que é essa etapa de antecipação da venda, né? Só para a gente contextualizar no nosso cenário aqui, como que a gente faz? A gente tem a etapa de captura, depois a gente tem o evento. O evento acontece segunda, terça, quarta e quinta. Na quinta-feira a gente faz um pitch de vendas e esse pitch de vendas ele não leva para o carrinho, ele leva para um grupo de super interessados. A gente chama lá o grupo de pré-matrículas. Por que a gente faz esse grupo de pré-matrículas? Porque o nosso ticket é relativamente alto. A gente cobra 2.497 no primeiro dia, com R$ 1.000 de desconto. Né? O nosso curso custa 3.497. No primeiro dia de vendas, ele é oferecido com R$ 1.000 de desconto. E a partir do segundo ao quinto dia de vendas, ele é oferecido com R$ 500 de desconto. Né? Então, basicamente, essa antecipação, a gente leva a galera para o grupo de super interessados e faz uma espécie de meteórico, né, dentro desse grupo, abre para tirar dúvidas, vai fazendo uma antecipação muito forte, leva a galera para o pitch de vendas, leva a galera para a página de vendas, para continuar levando quem não assistiu o evento, né, continuar levando essa galera para o grupo de super interessados e para o cara conseguir ir atrás do dinheiro dele, né? Tem muita gente que não, a grande maioria dos nossos clientes, nossos alunos, eles não têm esse dinheiro, esse limite em um cartão só. Geralmente o cara precisa de 2 cartões, geralmente o cara precisa pedir o cartão emprestado, sei lá, da sogra, do cunhado e tal. Teve um cara, inclusive, uma vez que ele usou esse fim de semana para fazer uma feijoada. Ele vendeu o ingresso para essa feijoada, chamou a família, chamou os amigos e tal. E ele acabou levantando a grana do curso, pagou à vista o curso no dinheiro, no Pix, se eu não me engano, porque ele teve esses 3 dias de espaço, né, para poder ir atrás dessa grana. Então, essa métrica é muito importante para a gente. A gente sabe que 30% da galera que se mantiver nesse grupo vai converter. Essa métrica ela é estável a 3 ou 4 lançamentos, se eu não me engano. Então, essa é a métrica mais importante para a parte de antecipação de vendas. No evento, o mais importante para a gente são as visualizações no CPL1. Por quê? Porque o CPL1 é o que cria, é o que fala da oportunidade, né? É o que cria o desejo no cara de se tornar um programador e, consequentemente, o desejo das próximas aulas. Então, a gente entende que quanto mais gente na boca do funil, né? Se a gente tratar o CPL como um funil, quanto mais gente na boca desse funil, mais pessoas tendem a descer nesse funil e chegar na quarta aula, que é o pitch de vendas.
E na etapa de captura, a nossa métrica mais importante é o CPA de WhatsApp e não o CPA de e-mail. Por quê? Porque no lançamento 8, se eu não me engano, a gente teve 2 problemas graves, que foi, primeiro, o Facebook ficou aquela tarde inteira fora do ar, então foram 6 horas fora do ar de Facebook, que a gente não sabia se parava de captar, o custo estava muito bom, não para, então a gente perdeu um pouquinho de lead aí, que o WhatsApp estava fora do ar. E a gente teve um outro problema, que a ferramenta de WhatsApp que a gente contratou, ela deu pau. Ela deu pau, começou a não criar novos grupos, não redirecionava, era uma ferramenta que automatizava o processo. Então a gente costumava chegar no lançamento com 75% de opt-in, 70% de opt-in no WhatsApp, né? Então, para cada 100 leads que a gente colocava, que a gente captava o e-mail, 70 iam para o WhatsApp. Nesse lançamento a gente chegou em 60%. Então a gente teve uma quebra muito grande e isso impactou diretamente nas vendas, né? Eu acredito que a gente teve um impacto de, no mínimo, 50, 60 mil reais aí de faturamento por erros, sim, erros que podem ser evitados, sabe? Então, o que a gente fez? Inclusive, uma das formas de evitar esses erros é uma técnica que chama diário de bordo, que eu vou compartilhar um pouquinho mais para o final. Então, o que a gente decidiu, né? Que o nosso custo por lead, ele não vai ser mais atrelado ao custo por lead na base de e-mail, e sim na base de WhatsApp, que é o mais importante de todos. Então, nesse último lançamento, a gente estourou o custo por lead de e-mail, mas a gente se manteve dentro do custo por lead que a gente colocou como meta no WhatsApp. E isso já ajudou bastante a gente a conseguir chegar nas próximas etapas com mais gordura para bater as próximas metas, né? Então, resumidamente, essas são as métricas mais importantes de cada etapa. E como que a gente define boas metas para cada etapa, né? A gente costuma sempre definir métrica de trás para frente. Então, qual que é a nossa métrica mais importante? Qual que é o nosso número mais importante? É a margem de contribuição líquida. Então, antes da margem de contribuição líquida, né, a gente tem o planejamento da empresa. Então, qual que é o planejamento da empresa? A gente foi lá, definiu no fim de dezembro, comecinho de dezembro, fim do ano, a gente fala, beleza, 2022, quais vão ser as nossas metas? A gente tem uma meta de faturar tanto, com uma margem de lucro de tanto. Beleza, definimos as metas. Qual que é a nossa principal forma de faturamento hoje? É lançamento. 95%, 97% da nossa renda é acumulada em lançamento. 2022 a gente pretende mudar isso, mas por enquanto é assim que se apresenta, né? E aí a gente fala, beleza, quantos lançamentos a gente vai ter no ano? São 5 lançamentos. Então, para a gente saber que a gente vai bater, que a gente precisa bater essa meta no fim do ano, a gente precisa faturar tanto por lançamento. Beleza, mas a gente não pode colocar uma média aqui, porque a gente sabe que a gente sempre vai aprendendo, a gente sempre vai crescendo a cada lançamento. Então, a gente começa numa meta menor e vai aumentando ao longo dos anos, né? Então, como a gente tem 5 lançamentos, a gente define a do primeiro lançamento, a do segundo, a do terceiro, a do quarto, a do quinto. E a cada novo lançamento, a gente volta nessas métricas e redefine elas, vê se está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido, né? Então, a gente olha qual que é a meta de lucro do ano da empresa. A meta de lucro do ano da empresa, vamos supor que seja R$1 milhão. Se a meta de lucro da empresa for R$1 milhão, a gente vai fazer 5 lançamentos, a gente sabe... Tem alguém com o microfone aberto aí? A gente sabe que para a gente atingir esses R$1 milhão de lucro, a gente precisa de 5 lançamentos, a gente vai ter que fazer mais ou menos 200 mil por lançamento. Pô, mas a gente sabe que não vai dar, então vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer 200 por lançamento, vamos fazer 100, 120, 150, 180 e 200. Estou fazendo a conta de cabeça aqui, mas vamos fazer uma escada, uma escala de lucro, que a gente sabe que a gente vai aumentando o nosso lucro conforme vai melhorando o lançamento, a gente vai aumentando o investimento também, então vamos definindo isso. Definiu,
qual que é a meta de lucro desse lançamento? A gente definiu a margem de contribuição líquida. Definida a margem de contribuição líquida, a gente define, bom, para a gente ter uma margem de contribuição de, sei lá, 200 mil, a gente precisa faturar quanto? Aí a gente vai olhar nossas métricas. Nos lançamentos passados, a gente sabe que a gente fica entre 45 e 55. Então, considerando isso, a gente sabe que a gente precisa, para lucrar 200 mil, a gente precisa faturar pelo menos 500 mil, para poder ter uma gordurinha. Beleza, só que vai ter uma taxa de estorno aí no meio. Vamos olhar no histórico qual que é a nossa taxa de estorno. Coloca a taxa de estorno na conta também. Quais são os outros custos? A gente sabe qual que é o nosso custo do imposto, a gente sabe qual que é a nossa taxa do gateway, a gente sabe qual que são os custos com freela, quanto que a gente gasta com SMS, com ligação, qual que é o custo de mídia, vai mapeando todos os outros custos, brindes, a gente entrega muito brinde para quem compra das 6 às 9 no primeiro dia, manda camiseta. O cara que comprou, a gente vende um outro, antes do lançamento, né, antes do evento, a gente vende um acesso que chama acesso VIP. Então, terminou a aula, a gente abre um Zoom de 1 horinha mais ou menos, e o cara pode tirar a dúvida direto com o Renzo, né? Então, a gente usa, a gente vende isso também. Então, o cara que comprar o acesso VIP e o Bootcamp, a gente manda uma caneca para ele. O Bootcamp é o nosso produto principal, né? A gente manda uma caneca para ele. Então, todos esses custos ele entram em custos de lançamento. E agora a gente começou a implementar também uma política de metas, de bônus, se a gente atingir a meta, né? Esse custo também entra no lançamento, né? Eu não sei se é a melhor boa prática para a gente financeira fazer isso, né? Mas isso também está entrando como custo nosso também. Enfim, mapeia todos os outros custos, coloca na conta também. Então tá bom, eu preciso faturar quanto? Preciso faturar tanto. Beleza. Para faturar tanto, a gente precisa saber quantas vendas eu preciso fazer. Quantas vendas eu preciso fazer? Beleza, qual que é o nosso ticket médio? O nosso ticket médio, o nosso curso custa 2.497, mas tem muita gente que parcela, tem galera que compra no segundo dia e tal. Vamos olhar o histórico de quanto que é o nosso ticket médio. Olhou o ticket médio, a gente precisa fazer tantas vendas. Beleza, para fazer tantas vendas, quantas pessoas a gente precisa no grupo de super interessados? Para saber quantas pessoas a gente precisa no grupo de super interessados, quantos views a gente precisa no pitch, quantos views a gente precisa na carta de vendas, a gente fica rodando uma carta de vendas no remarketing, que ajuda bastante a popular esse grupo, né? Então, quantas pessoas eu preciso no grupo de super interessados? Beleza. Para eu saber quantas pessoas eu preciso no grupo de super interessados, eu preciso saber quantos views eu preciso no pitch. Para eu saber quantos views eu preciso no pitch, eu tenho que saber quantos views eu tenho que ter em cada CPL. Vai desconstruindo, desconstruindo. Para saber quantos views eu preciso ter em cada CPL, eu tenho que saber quantos leads eu tenho que ter no WhatsApp. Para eu saber quantos leads eu tenho que ter no WhatsApp, quantos leads eu tenho que ter no e-mail, qual que é o custo por aquisição máximo que eu posso pagar nesse cara. Para saber qual que é o custo por aquisição, eu preciso saber qual que é o budget do lançamento. Para eu saber qual que é o budget do lançamento, eu preciso conversar com o pessoal do financeiro e entender como é que está o caixa. Vai dar para investir? Não vai dar para investir? A gente tem linha de crédito? Não tem linha de crédito? Tudo isso conta para a gente definir as nossas metas. Já citei aqui, né, que a gente não mede mais CPA por e-mail, sim por WhatsApp. Então, resumidamente, esse é o nosso processo que a gente usa para definir as metas e as metas que a gente quer alcançar no nosso lançamento, na nossa campanha de vendas. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, eu acho que alguém colocou aqui, acho que foi o Lucas, né, Lucas? O Lucas está perguntando qual a ferramenta do WhatsApp que vocês usam. Vou chegar nisso agora já. Tá bom, Lucas? Já, quando a gente chegar aqui em automatize tudo que for possível, eu vou falar sobre isso. Beleza. O que a gente tem? A gente já definiu, já arrumou a casa, já definiu as metas para o nosso lançamento. Agora, o que a gente tem que analisar em cada etapa, né? Começando pela etapa de captura. Na etapa de captura, eu analiso primeiro o CPA por e-mail. E aí, para analisar o CPA por e-mail, eu preciso saber qual que é o custo por mil que a gente está pagando, qual que é o custo por clique, qual que é a taxa de clique que esse anúncio está tendo, qual que é a porcentagem de conversão da página de captura. Então, essas são as primeiras métricas que a gente olha e depois, para chegar nessas métricas, a gente vai olhando essas outras métricas que são
secundárias, né? Depois a gente olha o custo por WhatsApp. Então tá bom, para eu saber o custo por WhatsApp, eu tenho que estar primeiro com essas métricas aqui redondinhas e depois eu tenho que saber que a minha métrica de conversão da página de obrigado está sendo aceitável. No nosso caso, uma taxa assim de uns 80, 75, de 70 a 80% é aceitável na média, tá? Mas isso oscila bastante ao longo do lançamento. A gente busca sempre terminar com 75%. Outra métrica que a gente analisa que foi muito importante para a gente é analisar a porcentagem de público comprador na pesquisa de perfil. Isso foi game changer para a gente. E o que é isso, né? A gente roda sempre uma pesquisa de perfil. Depois que o cara se cadastrou, ele recebe no e-mail um convite para pesquisa. É uma pesquisa bem complexa. A gente faz mapeamentos tanto demográficos, né, tanto quantitativos, quanto qualitativos, né? Os quantitativos é para a gente entender se a gente está atingindo o nosso público comprador, e os qualitativos é para a gente entender se a nossa comunicação está batendo com o que o cara está esperando do evento, né? Então a gente pergunta qual a dor, qual é o desejo do cara, qual que é a dor, o que está impedindo ele de conquistar esse desejo hoje. A gente vai desenhando essas perguntas para poder, primeiro, entender se a temperatura do lead está boa, e segundo, para a gente poder extrair ideias de novos criativos e poder entender novas narrativas, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro identifica as características demográficas do nosso público comprador. Como que a gente faz isso? Pesquisa. O cara comprou, a gente faz um onboarding dele. O onboarding é e-mail, o nosso suporte manda mensagem no WhatsApp, coloca ele no grupo do Telegram que a gente tem de alunos, faz o onboard dele na plataforma, explica a plataforma rapidinho e depois envia a pesquisa de perfil para ele. Essa pesquisa de perfil, ela é praticamente uma cópia, a pesquisa de comprador, ela é praticamente uma cópia da pesquisa de perfil, com algumas perguntas a mais. E a gente cruza depois esse dado. Então a gente olha e fala assim, beleza, qual que é o 80% de características aqui, né? Quais características definem 80% dos nossos compradores aqui? A gente pega essas características e leva para a pesquisa de perfil e a gente começa a analisar qual que é a porcentagem dentro de todos os leads que a gente está captando, qual que é a porcentagem de leads que se enquadram demograficamente, quantitativamente, no nosso perfil de público comprador. Com isso, a gente consegue medir a qualidade da nossa captura. E como que a gente sabe qual a taxa é aceitável para isso? A gente olha lançamentos passados. Beleza, esses são os números que a gente olha na captura. No evento, o que a gente olha? Pico. Então, qual que é a porcentagem de pico em relação à quantidade de pessoas no grupo de WhatsApp? Ou então, qual que é a porcentagem de pico em relação à quantidade de pessoas na base de e-mail? Views. Qual que é a porcentagem de views em cima da nossa lista? Porcentagens de cadastro na isca. Então, o que é cadastro na isca? Na aula 2, a gente entrega um plano para o cara. Se o cara quiser estudar sozinho, a gente entrega um plano detalhado e completo para ele simplesmente copiar o título, jogar no Google e procurar o conteúdo necessário para ele poder estudar. Uma coisa que foi game changer no nosso lançamento também foi a gente buscar gerar valor, de fato, né? Isso gera muito valor e isso aumentou a nossa conversão, porque isso traz integridade para o especialista, né? Então, só que para o cara acessar essa planilha e poder fazer uma cópia, ele tem que entregar o nome, o e-mail e o telefone e o WhatsApp dele. Por quê? Porque a gente usa esses leads depois para poder fazer recuperação de vendas. Então, uma outra métrica que a gente olha é quantos por cento da lista se cadastrou para baixar essa isca, né? A gente fornece uma isca no dia 2, outra isca no dia 3. Geralmente ela se sobrepõe bastante. Quem se cadastra no 3 já se cadastrou no 2, provavelmente. Mas em todo caso a gente disponibiliza nos dois. E a gente consegue ter um termômetro para a gente poder entender se a galera está engajada, né? Se está rolando engajamento e também para a gente poder entender quanto que a gente vai conseguir recuperar depois nas recuperações e reativações de venda, né? Na venda, a gente olha
a porcentagem de pessoas no grupo de super interessados sobre a lista. A gente olha a porcentagem de pessoas nos cafofos. O que que é um cafofo, né? A gente aprendeu isso com o Vitor Damasio. A gente abre o carrinho na segunda de manhã. No domingo à noite, a gente faz um Zoom, a gente compartilha esse Zoom no grupo de super interessados e nos grupos de notificações, né, nos grupos do lançamento, a gente fala para chamar no privado quem tiver dúvida. Libera esse Zoom, cara, 1 hora e meia, matando objeção, mapeando as objeções para entender se essas objeções estão dentro do esperado, se elas não estão dentro do esperado. Se elas não estiverem dentro do esperado, significa que a gente errou a comunicação em algum lugar, aí vai lá no diário de bordo e anota. Enfim, porcentagem de pessoas no Cafofo, isso ajuda bastante a gente entender o termômetro de como que vai ser a abertura no dia seguinte e tomar alguma atitude caso seja necessário. A gente faz Cafofo sempre no domingo à noite, pré-abertura de carrinho com R$1.000 de desconto, e a gente faz Cafofo na segunda noite, que a gente abre o segundo lote com R$500 de desconto na terça-feira, e a gente abre também financiamento de boleto, né? Parcelamento via financiamento estudantil. Então tem muita gente que acaba entrando depois, a partir do segundo dia, né? Então a gente usa o Cafofo também para poder ativar essa galera, poder quebrar a objeção dessa galera a partir do segundo dia e poder raspar o tacho do primeiro dia. Tem muita gente que deixa para a noite, tem muita gente que é analítica, que faz conta, que quer entender o que está acontecendo e tal. Então a gente usa isso para o próprio Renzo, o próprio especialista, ter esse contato direto com o aluno. Depois a gente mede a porcentagem de vendas no período promocional. Por que a gente mede isso, né? O nosso período promocional é das 6 às 9. Então, quem compra das 6 às 9 ganha uma camiseta da Python Pro. E essa camiseta é um brinde, ela não é vendida em nenhum lugar. Cria uma sensação de escassez muito boa, um senso de exclusividade muito bom, um senso de comunidade. E a gente, principalmente, consegue acumular bastante do resultado do lançamento nessas primeiras 3 horas. E saber essa porcentagem, sei lá, a partir das 10, das 11 da manhã, é importante. Por quê? Porque a gente já consegue saber se o lançamento deu bom ou não. E sabendo disso, a gente consegue tomar atitudes de precisar, principalmente se deu ruim, né? Precisar começar a fazer ativação de vendas antes, precisar mobilizar mais gente para poder fazer ativação de vendas, a gente consegue ter esse termômetro logo no período promocional. E também a porcentagem de vendas no primeiro dia, a gente mede isso no segundo, que é um segundo crivo, digamos assim, para esse mesmo motivo de medir a venda no período promocional. E no pós-venda, quando a gente vai fazer a análise, o debriefing do lançamento, a gente mede o CAC. E para medir o CAC, a gente não mede simplesmente o CAC médio, né? A gente mede o CAC por origem, por grupo de anúncio, por criativo, por demográfico, né? Então, por que nesse lançamento aqui teve mais gente acima de 40 anos comprando, por exemplo? Qual foi a narrativa? Qual foi... por que a gente tenta entender o porquê e criar hipóteses, né? Do porquê que aquela origem vendeu mais, por que aquele grupo de anúncio vendeu mais, por que aquele criativo vendeu mais. Então, a gente vai traçando essas hipóteses, olhando para o CAC. E também data de aquisição do lead, né? Então, historicamente, um dado engraçado, né? A gente, geralmente, quanto mais velho o lead, digamos assim, né? Quanto mais cedo ele foi captado, menos ele tende a converter. Mas teve um lançamento nosso que o lead da primeira semana de captação converteu mais que o da segunda. A gente foi tentar entender o que aconteceu, né? Por quê? Sendo que a gente estava escalando mais, né, tal. Aí a gente viu que foi um anúncio que a gente testou, que não deu certo. A gente viu que o CAC aumentou, inclusive. Então, esses insights a gente pega analisando o CAC, né? A gente traça uma relação entre a porcentagem do público comprador contra a pesquisa de perfil, o quê? Para poder olhar para o próximo lançamento e já deixar esse dado preparado para o próximo lançamento.
E a gente vê também método de pagamento, né? Porque no nosso caso tem muita gente que compra no Pix mais cartão, dois cartões Pix. Então a gente olha isso principalmente para poder entender se, primeiro, a nossa oferta está fazendo sentido, se o cara está, se ela está persuasiva o suficiente para o cara conseguir ir lá e atrás do dinheiro, né, que ele precisa ir atrás. E segundo, para a gente entender também se a gente está esticando muito no ticket. Tipo, putz, será que não tem que cobrar um pouco menos, tal? A gente olha olhando o método de pagamento, é basicamente isso. E se alguém tiver dúvida sobre o porquê de cada método, eu já deu uma boa explicada em cada método, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, anota aí que eu respondo no final, tá? E coletando os dados, né? Beleza, a gente já sabe o que a gente analisar, mas como que a gente coleta esses dados, né? Basicamente, quais dados você deve coletar? O ideal é que você colete todos possíveis. Eu e o Renzo, a gente é programador por profissão, né? O Renzo é um programador que virou professor, eu sou um programador que virou marqueteiro. Então a gente tem facilidade de captar as coisas, automatizar muito processo e tal. Então a gente, desde cedo, começou já captando muita coisa. Se não der para captar, se não for o ideal para você, na prática, você capta os dados que vão compor as suas principais métricas, que são essas métricas que a gente analisou aqui em cima. Tá? E como e quando analisar esses dados, e coletar esses dados? A primeira forma é o manual. Tipo assim, porra, beleza, eu preciso saber. Tem muito dado que eu coleto, inclusive manual até hoje. Então, views no CPL. Eu coloco lá uma tarefa para mim no meu to-do list que todo dia à noite eu preciso ir lá e ver quanto está aquele view daquele dia. Para quê? Para a gente saber se a quantidade de remarketing está bem feita, se a quantidade de comunicação está bem feita, se o pessoal está abrindo e-mail e clicando. Eu vou lá e vou no manual, porque eu não achei ainda um método automático ou semi-automático de eu coletar isso. Então eu vou lá, coleto, não tem segredo. Então o que você faz? Você define o horário do dia, coleta as informações e cataloga numa planilha. Semi-automático, né? O que é semi-automático? É quando você entra no relatório. Então, por exemplo, você consegue entrar lá no Google Ads e baixar um relatório do dia anterior, de quanto foi o gasto de cada campanha, né? Então, o que você vai fazer? Você vai baixar esse relatório, vai importar ele numa planilha e vai montar uma outra aba nessa planilha que vai ler esse relatório, né? Então, você vai importar o relatório com o dado bruto e depois você vai fazer uma outra aba que vai fazer uma visualização desse dado, trazendo a métrica que você deseja, né? E o automático é você configurar ferramentas que fazem todo esse processo semi-automático que eu defini de forma automática, né? Essas são as três formas. E como que a gente faz para automatizar todas essas formas, né? Antes da gente sair automatizando, a gente tem que saber quando a gente vai automatizar. Então, quando que você automatiza? Primeiro, você tem que saber, tem que ter certeza se esse dado é útil. Por exemplo, no começo da nossa jornada, eu automatizei a coleta de dados de porcentagem de abertura de e-mail. E beleza, automatizei, perdi 2 dias fazendo isso no Integromat e tal. E aí, quando eu fui ver, eu não usei esse dado para nada, você entendeu? Então, para a gente que tem facilidade para fazer isso, a gente já é bem mais criterioso para definir o que a gente vai automatizar. Para quem não tem esse know-how tecnológico dentro de casa, seja 1000 vezes mais criterioso, tá? O segundo passo você tem que ter um processo definido para a coleta desse dado. Porque o que é uma automatização, né? A automatização é você, basicamente, pegar um processo que é executado por um humano e executar esse processo através de um robô, através de um script, né? Então, ter um processo definido para isso é importante. E definir a prioridade do que você deve automatizar. Não dá para sair automatizando tudo à torta e à direito. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a importância do dado, vai cruzar com a complexidade do processo de coleta. Então, quanto mais importante for o dado, quanto menos complexo for o processo de coleta e quanto maior for a frequência de atualização, aí você define notas, né, para isso, arbitrárias mesmo, e aí você chega no índice, digamos assim, do que você tem de como que você prioriza essa automatização, né? E como automatizar?
A gente tem algumas etapas aqui, né? Por exemplo, software específico. Um exemplo de software específico é o Lead Tracker. O Lead Tracker, ele não leva os dados para a planilha, mas ele te dá um dashboard muito completo do que você precisa olhar e tal. Então, ele é um software específico que automatiza já muita coisa. Se você não tem esse software específico, você vai para um software de automatização de fluxos, que é um low-code da vida. Então, você vai pegar um Integromat, por exemplo, e você vai entender que o Integromat ele vai conseguir olhar o ActiveCampaign, processar o dado do ActiveCampaign e colocar numa planilha do Excel, do Google Sheets, por exemplo, ou do próprio Excel. Então, você pode ir para software de automatização de fluxo. Se você não conseguir resolver na automatização de fluxo, você vai resolver com script em planilha. Então, o Google Apps Scripts é um bom exemplo disso. Seria o equivalente a um VBA do Excel, mais ou menos. E se você não conseguir resolver no script de planilha, você vai para script em servidor. Aí a gente usa Python aqui, que é o nosso... A gente compra um servidorzinho lá na DigitalOcean, que custa $5 por mês, e automatiza tudo lá. E quais são as ferramentas, né, que a gente usa para fazer isso? Uma das melhores que a gente usa aqui é o Advenorix. Advenorix, eu não lembro agora qual que é o nome. O que ele traz? Ele traz os dados de compra de mídia. Então, ele permite plugar e automatizar a coleta de dados do Face, do Google, do TikTok Ads, imagino que do Taboola também, imagino que do Twitter. Ele tem várias fontes lá, de graça. Ele é um plugin do Google Spreadsheets. E tem outra alternativa para esses caras aqui, né? Então, tem um próprio plugin do Google Ads, que é nativo. Tem o Data Slayer, tem o Data Metrics, tem um monte aqui, tá? O Lead Tracker, que eu citei lá em cima, ele traz os dados de captura. O Google Analytics, para a gente poder olhar dados de todas as etapas. O Typeform, que ele traz tanto dado conteúdo, né, que é a pesquisa de perfil, quanto métrica também, né? Porque ele integra com o Google Sheets automaticamente, então a gente já consegue tirar métrica já dos próprios dados que ele está coletando na pesquisa. Automações do ActiveCampaign, a gente usa bastante automação para poder popular Google Sheets, por exemplo, que ele integra lá com o Google Sheets, e ele permite integrar com diversas outras coisas também. O Lucas perguntou a ferramenta do WhatsApp, né? A gente criou uma dentro de casa aqui, programador, que todas que a gente testou deu ruim. Todas sempre dava problema, ou então não entregava o relatório que a gente queria. Aí eu sentei um final de semana, programei uma aqui que resolve parcialmente o nosso problema. Aí a gente une tarefa operacional com a nossa ferramenta que chama Automazap. Ela é construída em cima de uma API que chama Zap. Então, ela traz dados de todas as etapas, né? A gente tem grupos em todas as etapas do lançamento. O Automazap é uma ferramenta própria. Ela emite relatórios que eu automatizei a importação para o Google Sheets. E o Zap é uma API de WhatsApp que um desenvolvedor vai se dar muito bem com isso daqui, mas quem não for desenvolvedor vai demandar aí um pouco de aprendizado para conseguir mexer, mas não é tão difícil assim, tá? O Integromat, que ele é uma automação de fluxo de trabalho, mais conhecido como low code, então você pluga, você vai montando fluxos, pequenos quebra-cabeças, né? Então, a partir do momento que o lead entrou na sua base, você pode disparar uma automação que coloca esse lead na sua planilha de Excel e coloca esse lead também, sei lá, num outro local que faça sentido. Se você está captando o e-mail, o telefone do cara, você pode pegar e criar um contato no Google Contacts com o nome do cara para poder facilitar o contato depois. Você pode fazer aqui, o céu é o limite. E ele integra com diversas outras ferramentas, né? Sei lá, é surreal a quantidade de integração que o Integromat tem. Google Apps Scripts, que a gente vai pro código mesmo, né? Que é JavaScript, você tem que ter conhecimento de JavaScript. E ele te dá muito mais poder que o low code. E scripts em Python, que aqui pode ser em outra linguagem também, a gente gosta de usar Python aqui que a gente eu sou um apaixonado por Python. A gente ensina porque a gente gosta, né? E exige conhecimento de programação também. É mais fácil de aprender do que o JavaScript, diga-se de passagem, e ele te dá muito mais poder que o AppsScript.
Então, essas são as ferramentas. E, para finalizar, alguns outros processos e rituais que a gente usa para analisar esses dados. O primeiro deles é o kickoff de projeto. Então, a gente vai, planeja, faz simulação, mede quanto que vai ser o objetivo, quais vão ser os objetivos, quais vão ser as metas, faz uma reunião de apresentação para a equipe, para todo o time, fazendo o briefing inicial da campanha e dizendo quais são os principais objetivos e qual que é a principal meta que a gente vai percorrer naquela campanha. E principalmente quais são os pontos de atenção que a gente tem que ver para conseguir bater essa meta, né? A nossa meta ela é sempre bem puxada e a gente sabe que pelo menos alguma coisa fora da caixa a gente vai ter que fazer para poder bater a meta. Então a gente bota esses pontos de atenção. Encontros de planejamento, que serve para a gente poder destrinchar melhor esses pontos de atenção, tá? E poder olhar para essas métricas, para as metas que a gente traçou e entender com mais detalhe o que a gente precisa fazer para conseguir bater essa meta. O comitê de conversão. O que é o comitê de conversão? Uma reunião diária de 15 minutos para a gente analisar as métricas de conversão. Então, como que a gente analisa isso? A gente olha as métricas, olhando por ordem de prioridade, e vê o que está bom, o que precisa melhorar e o que pode melhorar. E quais são as métricas que a gente olha aqui? Principalmente o CPA do lead e as submétricas do CPA do lead, né? Então, sei lá, se o CPA não está tão bom, quanto que está a conversão do WhatsApp, quanto está a conversão da página de vendas, quanto que está a conversão do criativo, quanto está o CTR do criativo, CPC, enfim. Vai subindo a hierarquia das métricas, né? E o principal é que a gente sempre tem que sair com um plano de ação. Então, se a gente tomou alguma decisão, tem que sair com plano de ação. Eu coloquei diária aqui. Eu coloquei diária porque a gente pretende mudar para diária, mas eu estou pensando se a gente vai mudar ou não, porque o nosso poder de resposta é o seguinte: a gente toma a ação, a gente define as ações de manhã. A equipe tem o dia para poder implementar essas alterações, criar novos criativos, novos testes, alterar a copy da página de obrigado, sei lá. E a gente gosta também de deixar um dia para poder medir e ver se essa alteração surtiu algum efeito. Então, eu coloquei diária aqui. Quando você tem uma equipe muito dinâmica, faz sentido fazer diária. Quando você tem uma equipe não tão dinâmica, segunda, quarta e sexta atende. Coleta de dados, né? Então, eu tenho processos de coleta de dados. Como eu falei, durante o CPL, todo dia à noite, eu entro e coleto os dados que não estão automatizados ou semi-automatizados. Aliás, os que não estão automatizados eu coleto na mão. Os que estão semi-automatizados eu baixo o relatório e importo lá no Google Sheets. Eu coleto somente os dados necessários para compor as métricas que são analisadas diariamente. Então, sei lá, se for um dado que a gente vai olhar só depois no debriefing, já não faz tanto sentido coletar no dia, até para poupar esforços. Faz sempre no fim do dia, eu faço geralmente umas 10h30. Depois que acabou o CPL, eu já faço isso. E todo dia, tem que fazer todo dia, pelo menos na semana do evento até a abertura de carrinho é todo dia. Diário de bordo, né? O que é o diário de bordo? A gente abre um documento e esse documento é compartilhado entre toda a equipe e a gente anota todos os insights durante o evento, durante o lançamento. Todos, absolutamente todos. Mais idiota possível, você vai lá e anota. Passado isso, a gente coloca isso no Google Docs, né? Incentiva a equipe a fazer o mesmo. Por quê? Porque a gente vai olhar isso no debriefing depois. Então a gente primeiro vai analisar as métricas no debriefing, ver o que foi bom, o que dá para melhorar, primeiro compara com o seu histórico, é muito importante isso, você primeiro comparar com o seu histórico e depois você busca comparar com o benchmark de mercado, tomando muito, muito, muito cuidado, porque uma meta e uma métrica ela só faz sentido dentro de um determinado contexto. Então, analisa com cuidado esse benchmark de mercado que você está fazendo, se faz sentido, se tem relação contexto com o seu mercado, com o seu nicho. E defina hipóteses, definição de hipóteses e criar um plano de ação para o próximo lançamento, né? E dentro disso, a gente vai passar também a limpo as anotações do diário de bordo. E quando a gente passa a limpo, a gente vê e fala assim, bom,
Isso aqui não faz sentido, viajei, beleza, descarta. Isso aqui faz sentido. Vamos discutir, time? Aí depois a gente pega tudo que faz sentido e vê o que dá para executar, o que não dá para executar, o que é teste que a gente precisa fazer, o que é análise. Ó, uma hipótese que eu tive aqui é que se a gente diminuir um CPL, a gente vai ter mais gente no grupo de super interessados. Porra, vamos criar um plano para poder medir isso. Vamos ver como que a gente faz para medir com o menor impacto possível. Enfim, a gente faz essas análises desse debrief. Bom, basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu peço perdão se eu me alonguei muito. Eu tentei ser o mais sucinto aqui possível. E quem tiver dúvida, fica à vontade. Obrigada, Moa. Imagina, foi super rapidinho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, eu anotei aqui. Primeiramente, prazer. Prazer. Depois eu vou ter que assistir de novo, porque é muita informação, né? Sim. E daí eu tenho que anotar. Mas eu fiquei indo, quando vocês abrem esse grupo de interesse, que eu achei super interessante, a galera tem uma interação bem legal, como é que é? Como que a gente faz? A gente manda todo mundo pro grupo, abre sexta, sábado e domingo, das 9 às 17. Fecha para almoço e fecha depois à noite. Digamos que 95% das interações são boas. Então, o que vai acontecer? As pessoas são muito dispersas hoje em dia, né? É muito difícil você conseguir comunicar tudo que você pretende comunicar, né? Então, nesse grupo, você abre esse grupo, ele vai ter as mesmas dúvidas que teve na sessão de Q&A depois do pitch, e vai ter as mesmas dúvidas que teve no pitch, que tinha no FAQ também, nas perguntas mais frequentes. Vai ter as mesmas dúvidas. Então, basicamente, o que você faz é isso, né? Só que, além disso, o que a gente faz? A gente permite interação, isso cria um senso de comunidade muito grande, e a gente pega a nossa carta de vendas, quebra ela em pedaços e vai mandando ao longo do dia. Você entendeu? Vai aquecendo esse cara. Então é basicamente isso. As perguntas são quase sempre bem relevantes, sabe? Tem perguntas. A gente faz um estudo depois, eu esqueci de colocar aqui. A nossa ferramenta permite a gente extrair depois todas as mensagens que rolaram nesse grupo. Então o que a gente faz? Pega essas mensagens, coloca no Excel, e aí eu peço depois para alguém da nossa equipe analisar e falar assim, beleza, vê se isso daqui é uma pergunta relevante ou não. E a gente pega essas perguntas, leva depois para o FAQ, leva para a carta de vendas e leva para o pitch, caso necessário. Basicamente isso. É um material excelente. Depois, eu fico também pensando, na hora que você estava falando, eu entrei no Instagram de vocês, programação, né? A pessoa que chega para vocês, ela já vem com um nível de consciência já meio alto, né? Porque, sei lá, a pessoa que quer programação já entende. Sim e não. Por quê? Uma das perguntas que a gente usa para poder marcar se esse lead é um público comprador ou não é se ele conhece alguma coisa de programação. Então a gente tem uma pergunta lá que, se eu não me engano, é o quanto você conhece de programação. Primeira opção é nunca ouvi falar nunca vi nada sobre o assunto. Segunda opção já vi alguma coisa, mas nunca coloquei a mão na massa. Depois já vi alguma coisa e pratiquei o básico, e depois já vi alguma coisa e pratiquei em projetos reais. Eu acho que é isso, alguma coisa nesse sentido. A gente elimina, né, a gente elimina de público comprador o cara que não respondeu as 3 últimas. Você entendeu? Então, se ele respondeu a primeira, ele não conhece nada, a gente elimina esse cara. Só que, então, respondendo a sua pergunta, é sim. Mas esse cara que às vezes o cara responde assim, eu já programei alguma coisa, mas não em projetos reais. Às vezes esse cara abriu o terminal dele e escreveu print Olá Mundo, que é algo muito padrão de programador, né? Ele escreveu uma linha de código e ele vai falar que já praticou, você entendeu? Então, em todo caso, o nosso lead ele é consciente de que existe essa puta oportunidade na programação. É basicamente isso. E daí vocês vão levando ali no Instagram, YouTube também, é os canais que vocês usam?
Instagram e YouTube. A gente faz uma distribuição de conteúdo forte. A gente tem e-mails quebrando objeção. A gente gravou esses e-mails em vídeos no YouTube, quebrando objeção também. Aí a gente distribui. A gente faz posts no Facebook quebrando objeção, Reels quebrando objeção, Stories quebrando objeção. A gente vai aquecendo esse cara até o evento. Ah, legal. É isso. Muito obrigado. Imagina. Ah, Fala, Lucas. cara, prazerzão, muito obrigado pela aula, achei sensacional, Valeu. assim, muito legal mesmo essa parte, como você foi de programador para marqueteiro, né, e como trouxe essa Sim. essência para agregar, né, muito legal. Mas eu te perguntar algumas coisinhas bem breves, né, assim, nesse grupo de super interessados, quando você está com, vamos supor, suas 200 pessoas lá, quantas pessoas de suporte para cada grupo, né? Quantas pessoas de suporte vocês contam para cada X cabeças? Vocês têm esse cálculo ou não? Cara, até agora foi só uma. Porque os nossos números, eles estão começando a escalar agora, né? Então esse foi o último lançamento. Esse lançamento a gente investiu 150 mil em mídia. A gente vai para 300 no próximo, se tudo der certo. E assim, já foi no limite, assim, sabe? Aham. A gente teve. Puta, não vou lembrar de cabeça agora, mas imagino que foram 160 vendas, dividido por 0,3. A gente tinha 530 pessoas no momento da abertura da oferta no carrinho. 530, ou foi 530 no total, não lembro. Se foi 530, provavelmente é 400. Uma pessoa aguenta. Só que foi no limite. Então a gente está pensando em colocar, sei lá, no próximo, 2 pessoas. Como a gente não lança muito, né? A gente lança 5 vezes no ano, só se a gente comparar uma agência, tem agência que lança 30, 40 vezes no ano, a gente não tem esse benchmark tão forte. Mas, cara, considerando o nosso histórico, aí eu acho que uma pessoa para cada, entre 200 e 300 pessoas, acho bem justo. Demais, cara. E é porque essa gestão tem que ser muito efetiva, né? Eu já vi grupos assim, por exemplo, do Paulo Vieira, do Euriller, né, que é um lançador com N grupos abrindo, né? Então, eu nunca tive essa Sim. métrica de quantas pessoas. E a segunda coisa, cara, assim, a gente está batendo cabeça muito com ferramenta de WhatsApp. Foi até por isso que eu tinha perguntado. A gente utiliza o Lead Tracker, sim, e praticamente o resto todo a gente faz na mão. Uhum. É uma correria. Tem algumas estratégias que a gente pegou até do Monstruoso para disparo, etc. Só que algo como o Automazap eu não consegui ver. E aí eu te perguntar se isso está aberto para o mercado ou se não, como é que Cara, é? coça, viu, para abrir para o mercado, porque o problema é que a gente não. Só contextualizando, né? Além de ser trabalhar no marketing da Python Pro, eu tenho uma fábrica de software também. E assim, tá muito difícil achar programador, muito difícil. Então, o que está acontecendo? Eu já divido meu tempo em duas empreitadas. A Python Pro consome, sei lá, 70, 80% do meu tempo. Se eu colocar mais um cara aí, eu vou desfocar. Você entendeu? Eu coço para não abrir, apesar de querer muito abrir. Mas assim, não tem muito segredo, cara. A nossa ferramenta, a gente focou muito mais. A gente usa, na verdade, um combo, né? Automazap para poder. O nosso Automazap, o que ele faz? A gente coloca um bot dentro de cada grupo, então ele vai extraindo todo o lead que entra, toda a mensagem enviada, e ele principalmente olha quantas pessoas tem no grupo e atualiza automaticamente Taxa de evasão, né? a taxa de evasão, você entendeu? A gente atualiza isso de 30 em 30 segundos. Então, isso ajuda bastante a gente economizar a criação de grupo. E a gente não chegou no lançamento ainda de. O nosso lead é caro, a gente pagou quase R$ 10 no nosso lead de WhatsApp da última vez. Então a gente não chegou ainda no lançamento que a gente precise, sei lá, de mais de 40 grupos, 50 grupos. Então a gente vai criando
3, 4 grupos por dia, sempre deixa uma margem de uns 10 grupos, mais ou menos, entendeu? E vai fazendo essa gestão. Para fazer disparo, a gente usa o Aweb Plus. Então, o Aweb Plus. Deixa eu mandar no chat. Tá. Certo. Não, é o WA Web Plus. Então, a gente usa esse cara, ele vem atendendo. O problema de ferramenta de WhatsApp é que é sempre gambiarra, você entendeu? É sempre mostrar gambiarra. Exatamente, cara. Então, cara, o que eu fiz? Eu controlo mais ou menos a minha gambiarra aqui. Mas tem um custo isso, né? Por exemplo, sábado, 7 horas da manhã, eu estava usando o meu tempo livre para poder corrigir bug na ferramenta, você entendeu? Mas é bem simples, tá? Assim, o grande. A gente já tentou sair 2 vezes. Eu criei o AutomaZap, sei lá, no começo do ano passado. Eu já tentei sair umas 2 vezes. E o problema não era nem as ferramentas não funcionarem. Esse da ferramenta não funcionar foi uma infelicidade nossa aí, com um case específico. Mas o pior para mim era não ter relatório, não ter métrica, você entendeu? Porque eu extraio muito fácil esse cara para uma planilha do Excel e depois eu uso essa planilha para poder medir opt-in. Então, por exemplo, o nosso opt-in não é em quantidade de pessoas no grupo, é em quantidade de números nos grupos. Então a gente tem cara que entra em 2, 3 grupos. Não sei por quê, você entendeu? Tem cara que entra porque ele acha que ele precisa entrar em 2, 3, tem cara que entra em vários grupos para ficar pescando em balde lá. Então, assim, eu consigo medir o número único desse cara, entendeu? Então, essa falta de relatório dessas ferramentas me deixava insatisfeito, aí eu criei a minha própria. Top demais. Obrigado, viu, cara? Mesmo. Imagina. E aí, gente, mais alguma dúvida? Só alguém quer fazer alguma pergunta? Moa, obrigada, viu, pelo seu tempo, por Imagina. esclarecer as dúvidas. Essa apresentação você tem compartilhado ou não? Vou mandar para vocês aqui. Eu só não sei se... Eu vou mandar aqui no chat. Perfeito. Se vocês puderem abrir e ver se está disponível para público. Se não tiver, eu ajusto aqui. Perfeito. Tá bom? Gente, pessoal, obrigada, viu? Moa, obrigada. Eu vou mandar depois para vocês o linkzinho para o form da aula, que é através desse form que a gente avalia o que vocês acharam. E é isso, boa noite a todos. Obrigado, gente. E quem quiser marcar uma mentoria, pedir ajuda aí para poder definir os processos, automatizar o que for necessário, eu estou à disposição, tá bom? Perfeito. Obrigada, Moa. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tá, boa Boa noite. noite.